também uma outra profetisa, só que não era do bem, né? Vamos ler 1 Reis. Primeiro nós vamos ler Juízes 4. Do 1 até o 5. Sétimo livro da Bíblia, do Velho Testamento, né? Juízes 4, do 1 até o 5. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, em região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, para julgar a causa, né? Agora nós vamos ler em 1 Reis, o 16, do 29 até o 31. Um pouquinho para frente, depois de Samuel, né? 1 de Reis, 16, do 29 até o 31. Friozinho, chovendo, mas uma delícia de culto, porque nós sabemos que Jesus está aqui, né? Então, do 29 até o 31. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, tudo que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Como se não fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebote, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e foi servir a Baal e o adorou. Amém? Pode se sentar. Obrigada, irmãos, pela presença de todas e todos, né? Mas por que eu escolhi Débora e Jezabel? Porque eu poderia ter escolhido, por ser rainha, poderia ter escolhido Jezabel e Esther, né? Porque Esther também era uma rainha que trabalhou em prol das coisas do Senhor. Mas, por elas duas serem profetisas, né? Jezabel, uma profetisa, e Débora também, uma profetisa. Só que uma profetiza do Senhor e a outra do mal. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu, né? No caso assim, a gente fala eu, mas a gente sabe que não é eu, é o Senhor que decide, né, aquilo que a gente vai transmitir. Porque ainda no nosso meio pode ter alguém sendo usada por esse espírito, né, que é o espírito de Jezabel, uma mulher dominadora, né, uma mulher maquiavélica, né? Porque na verdade assim, por que a gente diz que ela é
Porque ali, se você for ler um pouco mais a história, você vai ver que Acabe desejou a vinha de Nabote. E aí, foi lá pedir para Nabote que queria comprar, né, aquela coisa toda. Nabote se negou, porque nas leis levíticas, a herança que você recebeu do seu pai ou da sua família, você não poderia vender. E essa vinha de Nabote era uma vinha provavelmente que dava, né, uvas muito bonitas, e ele ficou cobiçando, era do lado do palácio de Acabe. E Nabote se negou, e aí ele foi para casa, Acabe foi para casa, ficou lá bicudo, emburrado, deitado, não quis comer, não quis fazer nada. Aí Jezabel foi lá perguntar para ele: mas por que você está assim? Nabote não quis me vender a vinha, não quis fazer negócio nenhum, porque ele queria transformar ainda aquela vinha numa horta. E você sabe muito bem que se coloca numa horta, né? A coisa para ficar melhor numa horta é estrume. Então, eu não sei o que o adversário está tentando colocar na tua vinha. Que tipo de estrume, que tipo de coisa que ele está querendo transformar a tua vinha. Mas não venda, não entregue a tua vinha. Busque em Deus, né? Que esse primeiro amor, como a Poliana falou, realmente possa brotar em nós. É tempo de nós nos levantarmos, irmãos, né? Porque o tema da nossa campanha, digamos assim, dessas quintas-feiras, que nós estamos na terceira, é para nós nos levantarmos. O grito de uma mulher salva uma nação. E nós vamos ver a maldade dessa mulher. Ela falou para ele assim: olha, você não é rei aqui em Israel? Né? Pode deixar aqui, eu vou dar um jeito. E foi lá, armou uma cilada, mandou o povo jejuar, porque profetiza do mal. A maldade também faz, eles copiam o que a gente faz, e faz muito melhor, às vezes até que a gente, porque a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, mandou jejuar, mandou que os profetas dela lá, as pessoas da confiança dela, fossem lá, mandou pôr Nabote bem na frente lá, levantou 2 testemunhas falsas, falando que ele estava falando mal do rei e falando mal de Deus. Jogaram ele para fora, mataram ele, por causa da sua vinha. Mataram Nabote. Só que essa história, irmãos, não vai ficar assim, porque alguém profetizou como seria a morte dessa mulher, né? Puxando para o lado de Débora. Débora não tinha um palácio, Débora tinha uma palmeira. O lugar onde Débora julgava era um lugar aberto. Provavelmente, eu não sei se tinha cadeira para sentar, se era um lugar aconchegante, eu não sei porque. Entre Betel e Ramá, nas regiões montanhosas de Efraim. Então, eu não sei qual que era a condição favorável que ela tinha, né? Porque é um deserto, lugar de deserto, né? Às vezes com sede, né? Um lugar que precisa de um ventinho, alguma coisa assim, né? Para dar uma aliviada naquele calor, porque não é o calor do Brasil. Hoje nós estamos num lugar que está frio aqui, né? Muito frio nós estamos sentindo, né? Mas glória a Deus que o calor, o fogo do Espírito Santo está aqui. Aleluia, glória a Deus. Que seja glorificado o nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãs? Não importa se está num palácio ou se está, como diz, debaixo da palmeira. Qual que é a tua condição? O importante é a tua decisão, de você se levantar em favor de uma nação. Que nosso país está atravessando momentos difíceis. Só não percebe quem não tem sensibilidade. Mas nós sabemos que alguma coisa está acontecendo. A atmosfera espiritual não é a mesma. Nós podemos sentir, nós podemos perceber. Então, essa profetisa do Senhor, Débora, que nós já aprendemos que é uma abelha, né, que era casada com Lapidote, um homem tocha,
né, que provavelmente deve ser casada, não é uma cidade de Lapidote, porque não tem no mapa nenhuma região que se refere a Lapidote, né, que é considerado tocha. Essa mulher que é casada com esse homem tocha, provavelmente ela também tinha as suas dificuldades, irmãs, porque nós temos, nem todo dia nós estamos 100%. Tem dia que você levanta, você faz comida, né? Você olha, faz faxina, mas tem dias que é só a misericórdia do Senhor. E eu acredito que ela também tinha essas dificuldades, né? Ela tinha também esses problemas. E uma coisa, irmã, que o Senhor estava ministrando no meu coração, que eu quero compartilhar com as irmãs, eu até marquei, deixei bem em vermelho ali para eu não me esquecer. Sabe o que a gente ouve muito no nosso meio cristão? A mulher que se pinta, às vezes põe uns brincos grandes, é considerada Jezabel. Irmã, não é esse espírito, não é desse tipo de coisa externa que o Senhor está falando. É claro, é bem verdade, que uma mulher indiscreta, como diz lá em Provérbios 11, 22, é como ouro, um brinco de ouro, um pendente de ouro no focinho de uma porca. Você já imaginou você colocar alguma coisa no focinho de um porco? Aonde que o porco gosta de estar? Não é na lama? É no barro. Fuçando. Tudo que não deve. Então, uma mulher formosa e indiscreta é comparada como um pendente de ouro no focinho de um porco. Então, nós temos que ter descrição. Irmã, temos que ter cuidado. Não podemos nos portar de qualquer jeito, indecentemente. Temos que ter descrição. Mas não é desse espírito que a palavra fala. Que lá em Apocalipse ele vai falar de novo. É de idolatria. É um espírito de idolatria que rondava a vida dessa mulher. Ela era filha de Etbaal. O pai dela chamava Etbaal, que era um homem que servia a Baal. Um homem que adorava a Baal. E como ele não tinha filho homem, ela foi treinada para servir a Baal. E aí quando Acabe, porque Acabe casou com ela, ele era rei de Israel, de Jerusalém. Entre Jerusalém e Samaria, que era o governo dele. Ele casou com ela para ter um governo tranquilo. Porque dali ainda fala, não bastasse tudo que ele fez de mal, ainda foi se aliançar com eles. Com Jezabel. Foi se casar com ela. Para trazer mais coisas para dentro do povo. Porque daí o que acontecia? Vamos imaginar que o povo adorava a Deus de manhã, à tarde a Baal. E é isso que ela fazia. E eu fiz algumas anotações aqui, irmãs, das características de Jezabel. E a idolatria, né, que daí ela tinha, quando teve aquela batalha lá de Elias, era 450 profetas de Baal e 400 de Azera, que eram os postes ídolos. E eu fui verificar na internet, porque eu falo, vendo a internet é bom por causa disso. Você vai lá e você já vê. Sabe como que era o desenho desse poste ídolo? Era uma mulher, porque a deusa da fertilidade, era considerada a deusa da fertilidade. Uma mulher só com a parte de baixo, com uma saia, né, a parte superior nua, com 2 feixes de trigo segurando na mão, 2 cavalos em pé, assim, do lado dela, e embaixo da saia, assim, dos pés dela pisando, cheio de caveira. Meu Deus. Um monte de cabeça humana, ela em cima esse desenho que era o poste ídolo. E aí Baal, o desenho dele era formato de homem, com pé de cavalo, mão de homens e cabeça de touro. Era esse o desenho de Baal. E era esse tipo de Deus que eles adoravam. E nós sabemos que o Deus que Débora
adorou, que Débora conseguiu a vitória, junto com Baraque, né? Os filhos de Naftali, né? Aquela tribo de Naftali, e Zebulon, é um Deus vivo, que não precisa desse tipo de forma, não tem esse tipo de forma horrorosa. Verdade, Jesus. É um Deus vivo, que nós não vemos, mas nós cremos. Aleluia. Então, irmãos, ela era terrível, terrível. Aí eu coloquei aqui as características dela. Olha o que ela fez Acabe fazer: construir templos pagãos. Em 1 Reis 16, do 31 ao 32. Então nós já estamos no 31, vamos no 32 aqui. 31 e 32. Aí vou ler o 31 porque eu marquei aqui, tá? Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi a servir, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Quer dizer, ela exigiu, né? Ela pediu para ele, porque mulher sabe, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem esse dom, né? Então nós não podemos ser pessoas manipuladoras. Isso não agrada ao Senhor. Nós podemos orar e pedir ao Senhor que nos dê uma direção, mas não para manipular. E ela era manipuladora, matava o profeta, sabe? Mandava matar os profetas de Deus, aqueles que profetizavam contra ela mandava matar. Era isso que ela fazia. Nesse período, Obadias escondeu 100 profetas, 50 numa caverna e 50 no outro. Aí o que esse cara fazia, que trabalhava lá para o rei Acabe e para Jezabel? Levava pão, água, comida e água para esses profetas, para eles não morrerem, porque eles estavam lá escondidos. E eu acredito que não vai ser diferente, irmãs, conosco. Aqueles que são escolhidos do Senhor, eles são poupados, escondidos, guardados, como foi louvado, debaixo da mão do Senhor. Aleluia. Porque você acha que ele não sabia que tinha caverna? Ele poderia mandar procurar, mas quando Deus esconde, não tem quem acha. Verdade. Não tem quem acha. Então ele guardou esses profetas, foram 100 profetas, 50 numa caverna e 50 no outro. Porque houve aquela... Por que Deus cerrou os céus através da palavra de Elias? Porque eles diziam que Baal é que mandava chuva. Aí por que precisa da chuva? Para poder plantar, né? Para poder colher. Aí essa deusa da fertilidade, Baal mandava a chuva e a deusa da fertilidade produzia. Mas não era isso. Aí o Senhor, com a palavra do profeta, cerrou tudo. E sabe o que eu acho mais tremendo, irmãos? Que Deus, na palavra do Senhor diz que esses homens, essas mulheres, no caso Débora, que eu quero me referir, eram sujeitas às mesmas paixões que nós. Quer dizer, as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades que nós temos, eles tinham. E ele orou, e por 3 anos e meio não choveu, segundo a palavra do profeta, direcionada por Deus. Então, nós podemos orar, nós podemos nos levantar, profetizar, determinar, glorificar Deus, e Deus vai responder. Deus vai nos dar vitória. Aleluia. Porque nós não estamos diante de um Deus de pau, nem de pedra, nem feito por mão de homens, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem pés, mas não andam, que tem mãos e não apalpam. Nós não estamos diante desse tipo de Deus. Nós estamos diante do Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. É diante desse Deus que nós estamos. E esse nosso Deus, ele não conhece o impossível. Verdade. Para ele não há impossível. Aleluia. Diante das enfermidades, diante das dificuldades, dos problemas que nós temos enfrentado, não existe impossível para o nosso Deus. Basta nós dizermos, igual o salmista fala no Salmo: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. É dele que vem. Aleluia. Ainda que os mares se agitam, como foi lido na palavra, ainda que o mar fica bravio, que os montes se removam, nossos olhos estarão postos no Senhor. E é dele que vai vir a nossa vitória. Aleluia. Não importa se é o espírito de Jezabel que está rondando as igrejas, as pessoas, nós temos o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, Aleluia. que é detentor de toda a verdade. E nós podemos dizer, bate em retirada, sai em nome de Jesus, e o espírito mal tem que sair. As obras malignas têm que sair. Ela tem que ouvir o comando, o nosso comando, porque é Deus que nos dá autoridade. A autoridade é vida do Senhor. E aqui vamos continuar a história dessa mulher. Então Acabe construiu para ela tinha abuso de poder, ela é dominadora, ela tinha poder de influência. Aí agora nós vamos ler 1 Reis 21, continuamos em 1 Reis 21, do 1 até o 16. Depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse este a Nabote: dá-me a tua vinha, para que sirva de horta, porque esta é vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. Palavra de Nabote, que lhe falaram: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou: por que estás teu espírito tão desgostoso e não come pão? Respondeu-lhe ele: porque disse a Nabote, o jezreelita: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outro em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito no reino de Israel? Levanta-te, come, alegre o teu coração, e eu darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam em Nabote. Escreveu nas cartas: apregoei um jejum, e pondo Nabote diante do povo, pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levantai-o para fora e apedrejai para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, e conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Apregoaram o jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens dos filhos de Belial e sentaram-se de frente dele, e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E assim levaram para fora da cidade e apedrejaram e morreram. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe:
levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro. Nabote já não vive mais, é morto. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, e foi e tomar posse dela. Então, um usurpador, né? Um ladrão, foi lá e roubou do inocente. Digamos, ele tinha tudo, gente. Ele tinha um palácio. Quantas vinhas Acabe tinha? Mas ele queria aquela ali. E eu me lembro da história também, quando Natan chegou para Davi, né? Que Davi tinha cometido todas aquelas atrocidades contra, né, o esposo de Betseba, né? E aí Natan chegou para ele e disse para ele: olha, você tem tantas, né? Aconteceu, uma pessoa roubou uma ovelha, não sei o que, mas tem que fazer isso, matar, fazer aquilo, né? Todo. Ele falou: não, mas esse é você. Então é você, essa pessoa. Ele foi se humilhar e aí ele escreveu o Salmo 51, né? Se humilhando, pedindo para o Senhor não retirar o Espírito Santo, né? Então, e essa mulher fez isso. E o que acontece, irmãs? Débora, a gente não tem nenhuma história como que Débora morreu, né? Qual foi o sepultamento de Débora. Mas essa mulher tem o registro da morte dela, que foi muito trágico. Foi muito terrível. Depois, mais para frente, eu vou ler para vocês, né, na palavra, como foi a morte dessa mulher má, dessa mulher terrível. Foi o corpo dela pisoteado por cavalos, né? Vocês lembram que falei para vocês que um dos deuses dela tinha cavalos, né? E o pé de Baal lá também com pés de cavalo. Ela foi pisoteada pelo próprio, digamos assim, do desenho do deus dela, né? E depois comida por cachorro. Então depois nós vamos ler ali a parte que fala. Então eu quero te dizer nessa tarde, nós temos o poder da decisão, de servir a Deus, né? E renunciar tudo aquilo de mal, porque o nosso coração, se nós não cuidarmos, né, ele pode entrar mágoas, ele pode entrar ressentimentos, sentimentos, às vezes que a gente quer tirar proveito de alguma coisa. Quem tem marido, às vezes quer alguma coisa, né, e aí vai com aquela sutileza. Pergunta para o Senhor, né? Senhor, eu não estou dando lado para esse espírito maligno, porque é um espírito que atua, irmãs. Não quer dizer que seja roupa e nem pintura. É muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo. Eu não estou aqui aconselhando ninguém a andar escandalosamente e nem todo rebocado, nem com um monte de, né, parecendo um pinheirinho. Não é isso que eu estou falando, irmãs. Eu estou só falando que é muito mais profundo e muito mais terrível, porque lá em Apocalipse, que eu quero ler também com as irmãs, fala desse espírito de Jezabel na igreja de Tiatira. Quando veio a palavra do Senhor para as 7 igrejas do Apocalipse, fala desse espírito de Jezabel. Vamos ver lá? Aí fala que era manipuladora, perseguiu os profetas, então era um monte de coisa bem ruim. Eu vou deixar marcado aqui, é Apocalipse. Opa! Deixa eu ver se eu marquei aqui, 2:20. Que fala dessa mulher também. Aqui, quando o Senhor está mandando as cartas para dessa das 7 igrejas, como eu falei, minha carta de Tiatira diz assim: mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino de engano, e os meus servos seduzidos a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, irmãs, esse espírito de prostituição
por causa que na questão lá, tinha orgia também, sabe? Tinha as orgias para essa deusa, né? Então, com esse espírito de idolatria, entrava as orgias. Então, é espírito de sensualidade, espírito, né, de manipulação. São tanto espírito de idolatria, porque a idolatria ela traz tudo isso. Se você ler lá em Romanos 1, a partir do 18 em diante, você vai ver o que a idolatria traz. É tão terrível isso, irmãos, porque quando a gente vê lá Moisés, quando o povo fez, lembra quando ele subiu lá para orar, que ele estava demorando? E o povo foi lá, porque ele estava acostumado com o povo do Egito, ele foi lá fazer um bezerro de ouro, que Moisés se irritou tanto que Moisés quebrou a tábua da lei. Aí Moisés fez aquele povo moer aquele bezerro de ouro lá, tomar na água, você pode ler lá na Bíblia, você vai achar. Moer, para tomar na água, para não contaminar a terra. Você imagina quão sério é você ter um Deus que não é Deus, que é idolatria. E quantos lugares que a gente vai, irmãos, que tem, e é tão interessante que não fica em lugar baixo, é sempre bem no alto, é num lugar bem no alto. Entra numa casa onde tem idolatria para você ver, feitura das mãos dos homens, ninguém põe uma coisa baixinha, é no alto, na parede da casa bem no alto. Mas nunca se esqueça que acima daquilo lá tem o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Que fez os céus e a terra. Então eu quero ler, né, o que aconteceu com essa mulher maquiavélica, porque tocou num servo do Senhor. E eu quero te dizer que não tem quem possa tocar em você. Ninguém toca. Se você estiver debaixo da potente mão do Senhor, no centro da vontade do Senhor, não tem quem possa se levantar contra você e que não vai ser atingido. Olha agora a morte dessa mulher. Segundo a Reis, mais para frente um pouquinho, né? Segundo a Reis 9. Eu vou ler do 30 até o 37, tá? Então, Jeú, filho de Jezreel, quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: teve paz Zenri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e olhou. Quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olham para ele. Disse ele: lança daí de baixo. Lançaram abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e este o pisotearam. Entrou Jeú e comeu e bebeu. Disse-lhe: olhai por aquela maldita e sepultai-o, pois é filha de rei. Mas quando foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Voltaram e comunicaram a Jeú, que disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo. No campo de Jezreel os cães comeram a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na idade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel.
Então ficou desfigurada. Naquela época não tinha DNA, né, irmão? Para fazer, né? Só tinha parte do crânio dela, né? Os pés e a palma das mãos. Terrível, né? Terrível a morte, porque foi manipuladora, né? Terrível contra uma pessoa que era inocente, que estava defendendo a sua vinha. E eu não sei o que é a sua vinha nessa tarde. Se é o seu casamento, eu não sei se é o seu filho, eu não sei se é a sua filha, se é a sua nora. Quem é essa vinha que você precisa defender? E eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus não vai permitir que você seja morto, né? Que você vai ser levado e ser apedrejado, porque o Deus de Israel, o Deus que não perde batalha, que levou Baraque, que levou, né, Débora a vencer aqueles homens que oprimiam 20 anos o povo de Israel. E eu comentava na pregação passada que mulheres eram violentadas, né? Muita coisa acontecia. Eles eram saqueados também, irmãos. Eles eram roubados, né? Então era uma coisa caótica, muito difícil. E é o que as leis estão tentando fazer no nosso país, querendo roubar aquilo que já é de direito. Mas nós, como igreja, vamos nos levantar em oração e em adoração, e nós vamos dizer: a nossa vinha não, a nossa casa não, porque aqui quem manda é Deus. E o sangue de Jesus está sobre a nossa casa. O mesmo sangue que estava lá nos umbrais daquele povo no Egito, que a morte não pôde passar, assim está nos umbrais da nossa casa, está nos umbrais da nossa vida, porque hoje o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é nós que somos morada do Senhor, e aonde nós formos, o Senhor irá conosco, porque nós temos esse tesouro em barro, para que o poder e excelência não seja de nós, mas seja do Senhor, que nós possamos carregar. Então, que fique essa lição para nós, né? De duas mulheres, duas profetisas, uma do Senhor e a outra do mal. Mas você viu a escolha, né? Qual foi a trágica história de alguém que escolhe a idolatria, de alguém que escolhe fazer o mal, né? E quem escolhe fazer o bem tem a presença do Senhor e é guardado. Você vê que até os ossos faz milagre. Eliseu, morto, ressuscitou um soldado. Estava morto, os ossos dele estavam fora, caiu. O soldado lá levantou vivo os ossos de Eliseu. O milagre que faltava, mesmo morto, ainda se cumpriu. Aleluia. Né? Então, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena nos humilharmos diante da potente mão do Senhor. E quando nós falamos nos humilhar, irmãos, é nos prostrar, é chorar diante do Senhor. A situação está difícil, mas nós temos um Deus que tem tudo. A palavra diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas e que seus ouvidos não estão agravados, que Ele não possa nos socorrer. Só que tem uma coisa, que as iniquidades que nos faz separação entre nós e Deus. Mas nós temos alguém que apaga pecado, transgressão e iniquidade, que é o sangue de Jesus. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Vamos vir aqui para frente como a gente faz sempre de costume. Eu vou pedir ao Lucas para entrar um louvor, né, para nós estarmos adorando e orando ao Senhor. Amém? É privilégio.